Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a obra O Guarani, de José de Alencar, que foi publicada em 1857 em forma de folhetim. Bem, ela trata sobre uma família de fidalgos, né, que era composta por Dom Antônio de Maris, que participou da colonização do Rio de Janeiro e da expulsão dos franceses, da sua esposa, Dona Lauriana, do filho, Dom Diogo, da filha, Dona Cecília, e de uma sobrinha, Dona Isabel. Bem, esses fidalgos moravam no Paquequer, que era um grande forte, descrito quase como uma sociedade feudal mesmo, ali dentro daquele inicinho de Rio de Janeiro, no interior. Era um forte, de fato, e lá dentro vivia essa família e também os bandeirantes que reportavam ao Dom Antônio de Maris, né? Então eles iam fazer as bandeiras, mas voltavam para casa, né, do fidalgo, para passar ali um tempo também, descansar, enfim. Então existia um trânsito muito grande de homens lá dentro, né? E também uma relação muito importante que existia era do Peri. Afinal de contas, o livro também é da tríade dianista e também trata sobre a relação dos indígenas com os portugueses colonizadores. E bem, no caso, essa relação é de Peri, um indígena muito importante do seu povo. Ele era um grande guerreiro, filho do líder, então ele tinha um dever muito forte, não é? com os guaranis, mas ele acabou se encantando muito com a Cecília, a filha do Dom Antônio, e um dia salvou a vida dela, né, de um rolamento de rocha, e a partir de então o Dom Antônio de Maris começou a respeitar muito esse indígena e querer que esse indígena ficasse um pouco também lá na casa com eles, como familiares, já que ele devia ao Peri, né, a vida de sua filha. E nessa, realmente, o Peri ficou a contragosto da Dona Lauriana e da Cecília. As duas realmente não gostavam dele, assim como Isabel. Elas tentavam evitá-lo ao máximo. A Dona Lauriana tinha essa crença de que os indígenas eram seres inferiores e selvagens, então ela não queria o Peri com eles dentro de casa, porque ela achava que o Peri traria muito mais perigo do que segurança, de fato. Né, ao passo que o Dom Antônio de Maris achava que o indígena realmente poderia salvá-los e continuar, enfim, servindo a família e assim por diante. Né, ele realmente considerava o Peri como um grande amigo. E nessa, o Peri acabou, claro, tendo um grande amor por Cecília, um amor que ele descreve como uma idolatria. Né? O Peri não tinha Deus, o Peri tinha Ceci. Então ele fazia todos os desejos das meninas. Todos. Até aqueles que ela não falava, ele já previa e já realizava. Né? Então, existia essa relação muito forte entre ele e ela constantemente o rejeitava. Né? Até que ele começou a chamá-la de Ceci, e ela um dia descobriu que Ceci significava dor. E aí ela parou e pensou sobre os seus atos e não, poxa, não deve tratar alguém da forma desse jeito, né? Ainda mais alguém que é tão prestativo comigo, enfim, que gosta tanto de mim. Então começou um relacionamento de amizade, né? Que era completamente renegado pela Dona Lauriana, ela detestava isso. E diversas vezes a senhora mesmo, tentou fazer com que o Peri fosse expulso de casa, né? E dentro daí também existia dois bandeirantes que são muito importantes na história. Que é o Álvaro, que era o chefe dos bandeirantes, né? Também tinha uma confiança muito grande do Dom Antônio de Maris e também amava Ceci. E o Loredano, que era um italiano, que foi o vilão da obra, na verdade, né? Que descobriu um grande tesouro. E o plano dele principal era raptar, né, fazer uma grande rebelião dentro da casa, raptar Cecília e encontrar esse tesouro. Né? Então ele teria as duas coisas que ele mais queria. É o desejo, né, o luxurioso mesmo do dinheiro. E da menina loira maravilhosa, né, da nossa heroína. Então temos 3 tipos de amor aqui, como o José de Alencar bem descreve. Né? Tem esse luxurioso, tem um amor puro, que é o de Álvaro, porque ele tem uma posição de status já na sociedade, então ele precisa casar também com alguém que tem uma posição, né, como a dele, e ele vê naquela menina, a candura, né, a mulher perfeita. E também tem a do Peri, que é de idolatria.
A Ceci é descrita várias vezes como a deusa dele, até mesmo como a imagem da Nossa Senhora personificada ali naquela Cecília, ou seja, a mulher que o Peri deve respeitar e fazer todas as vontades, né? Então, a partir disso, a trama se desenvolve. É um livro bastante longo, né? Como a gente pode notar, então muita coisa acontece, a história é bastante densa, mas para resumir ao máximo, o Loredano realmente consegue levantar uma rebelião na casa. E ao mesmo tempo que existe essa rebelião, os Aimorés também se revoltam contra a casa porque o Dom Diogo de Maris matou uma mulher deles. Então, uma indígena. Então, existem essas duas rebeliões ao mesmo tempo, uma interna e outra externa. E no final das contas, quem vai conseguir solucionar é justamente Peri, né? Ele descobre essa intentiva de Loredano, conta pro Dom Antônio. Então, o Dom Antônio se prepara para isso, mas não tem muito o que fazer com os Aimorés, porque eles eram muito maiores em número, né? Eles já estavam atacando a casa há um tempo. Então, no final das contas, depois que se desenrola toda a história, o que ocorre é o Peri não tem como salvar todo mundo, não dá, mas ele se arrisca para conseguir um barquinho. A ideia dele era fazer com que Dom Antônio fosse com ele nesse barco para pedir ajuda. O pessoal lá da cidade do Rio de Janeiro mesmo, já mais estabelecido, urbanizada, vir para ajudar a família contra os Aimorés, né? Só que acaba que Dom Antônio fala que não, que ele tem que ficar no forte, porque se o forte cair, ele cai também, e é isso, ele tem que ficar lá até o fim, para também enterrar os seus amados, né? E o Peri não aceita de jeito nenhum essa ideia, porque ele tem que salvar a Ceci, né? Ele não consegue conceber como pode simplesmente entregar assim e a Ceci morrer. Ele não consegue conceber isso. E ele consegue convencer, então, o Dom Antônio que ao invés de levá-lo naquele barco, levar a Cecília. E aí o Dom Antônio fica meio apreensivo, porque ele não poderia entregar a Cecília para alguém que não fosse católico. E aí é nesse momento, ele é batizado, se torna católico, realmente ele ganha até, inclusive, o nome do Dom Antônio de Maris e leva a Cecília no barquinho, fugindo dos Aimorés. Ao longe, o forte realmente é invadido, pega fogo e imagina-se, né, que todos naquela casa morreram, ninguém conseguiu sobreviver, apenas Ceci e Peri, né? E ela começa a enxergar a Peri a partir desse momento como um homem, não mais como um irmão, não mais como um amigo, mas como um homem que ela realmente poderia conviver e amar. Mas ela sabe que se eles forem para a cidade, esse amor não vai poder acontecer, né? Porque mesmo dentro de casa com a família, ou então perante uma sociedade que espera alguma coisa dela, ela não pode se envolver com Peri. Mas ali na floresta, só os dois juntos, ela não vê empecilhos, né? Então ela até fala com ele, não vamos pra cidade, vamos ficar aqui os dois juntos. E enfim, a gente se ama, a gente casa e é isso. Mas aqui juntos, na cidade a gente não pode fazer isso. E nesse momento começa, o Peri fica meio insatisfeito com a situação. Ele realmente acha que essa Ceci vai ficar melhor na cidade, porque ele disse que ela não foi feita pra selva, né? Mas nesse momento começa uma inundação, né? O lago começa a transbordar. E aí o Peri conta o mito do Tamandaré, que foi basicamente essa mesma questão. Começou uma inundação, ele subiu numa palmeira e conseguiu ficar com a sua esposa ali numa folha até que, enfim, a água baixasse. E eles repovoaram, então, novamente todo o território, né? Teoricamente, o Tamandaré teria sido o ancestral, né, do Peri. E as reticências que terminam o livro dá a entender que é justamente isso que acontece com os dois, né? Eles teriam esperado essa água baixar para depois repovoar, né? E por isso a gente trata o Guarani como uma mitologia do povoamento do povo brasileiro, né? Acontece que da mesma forma que em Iracema, aqui em Guarani, também existe uma tentativa absoluta de tentar apagar a cultura indígena, né? E isso começa desde o início do livro com Peri, quando ele abandona sua tribo, apesar de tudo que ele significava para ela, né? Ele abandona a tribo. Logo depois, eles já tiram aqueles traços de uma heresia, né? Quando o Peri já não mais trata sobre seus costumes, mas sim sobre a sua religiosidade própria, mas ainda não seria o suficiente, né? Ainda existe também
durante uma batalha, uma tentativa dele de se sacrificar, o que o coloca ali numa figura superior, né, como Jesus Cristo também se sacrificou pelas pessoas que amam. Ele faria exatamente a mesma coisa, mas ainda não foi suficiente, né, para que finalmente fosse aceito para a sociedade e que realmente os dois pudessem ficar juntos. Ele teve que ser batizado, né? Então ele se tornou católico, ele passou a adorar o mesmo Deus de Cecília, e aí sim ele foi digno de salvar a sua vida, né? Mas como a gente já falou anteriormente também, não foi suficiente para Cecília estar com ele. Para Cecília estar com ele, ela tinha que estar longe da sociedade, né? Porque mesmo ele católico, dentro de uma sociedade civil da época, não seria aceito, né? Continuaria sendo indígena. Então ela, aquela mulher de uma casta muito mais elevada, portuguesa, fidalga, não poderia se relacionar com indígena. Só na floresta, escondido de todos, né? O que não vai ser um problema no final, já que parece, né, que os dois ficaram de fato juntos. Mas existe, da mesma forma que lá em Iracema, essa tentativa de sempre apagar a cultura indígena, né? Afinal de contas, a pessoa que está lendo, né, veio dessa união de Peri e Ceci, e pode não soar confortável da mesma forma que a gente já havia falado, né? Não pode não soar tão confortável assim para as burguesas que estão consumindo, né? Poderia fazer causar um distanciamento entre elas e a obra, e não era essa a intenção do autor. Então, aí essa necessidade de sempre apagar, né? Porque a sociedade não aceitava. Bem, então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.